A Psicologia e Você. Uma ação social do mestrado em Psicologia da UCP. Apresentação, Dr. Tavares. Muito bem, estamos iniciando mais um quadro A Psicologia e Você, e nesta semana, e dando uma boa tarde para o meu querido professor Tavares. Tudo bem, professor? Mais uma vez, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Imperial. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde, senhores ouvintes, senhoras ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Professor, e hoje nós falaremos sobre estrangeirismos, preconceitos e invisibilidade social. Para iniciar esse nosso bate-papo, professor, o que vem a ser um estrangeirismo? Olha, nós chamamos de estrangeirismos a negação da identidade do outro, do pertencimento ao grupo social constituído em relação àquele que chega. Nós nos sentimos estrangeiros no país dos outros, na cidade dos outros, mas também na casa das pessoas que não nos são familiares ou próximas. Um escritor francês chamado Albert Camus, na verdade nascido na Argélia, escreveu um livro chamado O Estrangeiro, e nesse livro ele deixa muito claro que ao estrangeiro sempre é negada a identidade. Quem já viveu por um tempo em outra cidade, em outro local, estado ou até mesmo o país já sentiu essa forma de preconceito. Portanto, o estrangeirismo é uma forma de preconceito, uma vez que reduz a importância do que chega em relação a quem já está. O grupo social constituído, assim, ele teme aquele que é novato, apenas porque é novato e diferente, estranho. O nome desse temor, quando todos de um grupo social estranham um tipo de pessoa que não pertence a ele, ou que venha a ele se inserir, é chamado de xenofobia. A xenofobia, portanto, não é de um xenófobo, é de uma cultura em relação a outra. É só observar o que está acontecendo no caso dos refugiados sírios e nessa legislação que, a todo custo, Donald Trump quer impor aos americanos, de não receber pessoas que venham de outra região, de outra cultura, apenas pela hipótese de serem potenciais terroristas. E o preconceito, professor? O preconceito está baseado em dois aspectos fundamentais. Um deles é reduzir esse outro, dar menos importância. E o outro é o sentido de reificação, ou seja, aqueles que estão são reis, aqueles que estão são os que de fato pertencem àquele grupo social, eles são elevados em relação ao que chega. Acontece também com relação a pessoas que pertencem a grupos diferentes, por exemplo, com relação à etnia, com relação à questão da orientação sexual, que uns entendem ser doenças, outros não. A questão é que você tem um grupo e o seu complementar, que nós chamamos de exogrupo. Se você está num grupo que não é o seu grupo, você poderá estar sofrendo preconceito daqueles que pertencem ao grupo. E vice-versa, se você está no seu grupo, aquele que não pertence ao seu grupo poderá ser também alvo de preconceito. Repara como acontece, se você tem uma diferença em relação ao padrão corporal, se você é muito magro ou é muito gordo, haverá quem faça preconceito. Recentemente, uma das fotos que publicaram sobre a enchente da semana passada era de uma senhora obesa que estava fazendo o que podia sobre o seu automóvel para poder até salvar sua vida. Essa foto saiu no jornal e apareceu no Facebook um meme fazendo graça dessa situação dessa senhora, colocando ela no mar em cima de uma prancha. Claramente sendo, né, uma referência ao preconceito de padrão corporal, que não é o padrão corporal, digamos, standard, oficialmente aceito como normal, né? E então sofre esse tipo de pressão, que também é chamado de bullying. O bullying é quando você tem realmente as pessoas participando do mesmo grupo e um serve de vítima de outros.
Mas nesse momento o que está bem claro é que não fariam esse tipo de brincadeira com uma pessoa, por exemplo, que fosse atlética. Poderia até ser engraçado, mas não iam fazer o mesmo efeito. Então, essa é a ideia do preconceito. Aqueles que são hoje zoadores reificam-se, ou seja, eles se consideram acima de qualquer tipo de demanda de direito, de razão. Eles fazem as coisas como se certo estivessem, mesmo não estando certo diante de determinados códigos, seja de moral, de ética ou até mesmo da legislação vigente no país ou no Estado. Então, não se trata de maneira igual àquele que é alvo do preconceito. Normalmente o preconceito se estabelece em formas padrão, nas quais as pessoas enquadram qualquer um que lhes seja não familiar, ou que por questões histórico-culturais já se reduziram ao estereótipo. Tudo serve ao preconceito: a cor da pele, o estilo de ser, de se vestir, de se portar em sociedade. Trata-se de um modo do sujeito dar conta dos temores causados ou ameaças imaginárias impostas pelo sujeito que é diferente, pelo que ele é estranho. Assim, você pode notar que o preconceito ele difere um tanto mais do estrangeirismo, porque o preconceito impõe um juízo de valor. O estrangeirismo não, é um juízo de situação. Ou eu pertenço ou eu não pertenço, eu vou temer aquele que não pertence porque não está sujeito às mesmas regras e cultura que eu estou submetido. E aquilo que me define é a minha cultura, que me identifica. Como esse novo não é da cultura e a identidade é dada pela constituição cultural daquele grupo, ele vai se sentir estranho, mas não necessariamente preconceituado. Professor, e a invisibilidade social? Essa é uma questão, eu até acho mais séria, porque com relação ao preconceito ainda tem luta. Mas com relação à invisibilidade social, não. Trata-se da indiferença. Uma cidade grande, ela causa desolação e causa isolamento. Um bairro pobre fica esquecido até de autoridades públicas. Isso aí não faltam exemplos. Veja que na maioria dos casos em que as pessoas interagem em sociedade, há um empobrecimento da comunicação, restando apenas falar sobre um produto que está sendo negociado entre as pessoas que estão se comunicando ou sobre um serviço que está sendo prestado. Assim, não importa a identidade da pessoa, você vai notando a invisibilidade pela maneira como te tratam. Né? Para o banco, por exemplo, são apenas clientes, e o nosso nome é apenas o próximo. E ninguém pergunta se é o José, o Vitor, o Manuel, a dona Joana. Idem nos sistemas de saúde. Na escola somos vistos não pelo que somos, mas pelo que fazemos, como nas outras instituições. Né? Assim não é fulano, é o aluno, o professor, o funcionário, o inspetor. No supermercado, se pagamos em dinheiro, nem perguntam o nome, nem pedem identificação para nós. Então, ser invisível socialmente é não ser percebido. Essa é a ideia que está associada à invisibilidade social. E há algum estudo sobre esse assunto, professor? Há vários. Na psicologia, na área da psicologia social, tem bastante. O mais comum é que se trate do preconceito de grupo para grupo. Se você torce para um time e eu para outro, eu sou estranho para você. Sou diferente porque tenho menos cultura ou mais. Sou diferente porque tenho esse ou aquele bem e o outro não tem, e assim vai. Um estudo interessante feito na USP pelo mestrando Fernando Braga Costa teve como objetivo identificar a invisibilidade social propriamente dita. A proposta foi que ele se inscreveria no grupo de garis da universidade e varreria as salas e corredores por onde ele mesmo estudava o mestrado durante a manhã. O primeiro impasse foi relativo à sua aceitação pelo grupo de garis. Ultrapassado esse impasse, não sem imposição de ritos de pertencimento, ele passou a varrer como os demais os tais locais. O rito foi simples, eles estavam tomando café entre eles e ele não tinha o seu copo. E um dos garis foi até a lata do lixo, pegou uma lata de refrigerante, cortou a lata, lavou a moda bastante, digamos assim, descuidada e deu aquele novo copo para ele. No que ele recebeu o copo, sob risco até,
porque não sabia da higiene, e tomou o café. Naquele momento ali ele passou a pertencer. Depois até passou a visitar e ser muito amigo de um deles, de visitar até a residência, num lugar mais modesto, mais pobre, onde um deles morava. Mas ficou combinado que ninguém diria nada, absolutamente nada do que ele estava fazendo. O seu estudo revelou que os seus colegas de curso, os alunos que estavam no mestrado, e professores simplesmente abstraíam qualquer pessoa que usasse o uniforme de GAIR da possibilidade de serem um aluno ou até mesmo uma autoridade escondida sob uma vestimenta de uniforme dos garis. O uniforme, então, servia para separar os alvos. Uns passavam, cumprimentavam sem olhar, e mesmo ouvindo a resposta, não identificavam a voz com a voz do colega que pela manhã estava estudando com eles na mesma sala de aula. Ocorre uma coisa muito curiosa. O fato dele estar ali, naqueles ambientes, ora num grupo, ora no outro, fez com que ele experimentasse a ideia do estrangeirismo, o não pertencer e passar a pertencer, ao rito de passagem para ser aceito, até a questão de dar a justificativa. Ele era um riquinho no grupo de pobres, e esse riquinho queria mais era aparecer ou qualquer coisa assim. E quando viram que de fato o que ele estava estudando era o que acontecia com todos, as coisas começaram a ganhar mais vulto e expressão. Até mesmo o professor orientador dele teve dúvidas se, não, eu reconheceria você. Ele disse, não, professor, o senhor passou, disse bom dia, boa tarde, mas o senhor passou a seguir o seu rumo até a sua sala, o senhor não olhou para mim. Caramba. Como todos fazem. E o curioso também aconteceu que eu estava comentando sobre esse assunto na universidade aqui, em Petrópolis, e um menino que varria lá a sala, estava arrumando a sala, estava ouvindo. E de repente ele me interrompeu e disse assim, professor, acontece aqui comigo. Eu sou aqui um funcionário da casa, mas sou também estudante de direito. E é difícil às vezes as pessoas perceberem que o aluno que está fazendo direito é o aluno que está varrendo a sala, porque isso não acontece com facilidade. Alguns me conhecem, agora o senhor vai se lembrar de mim, porque eu falei, mas até agora o senhor não sabia que eu era aluno aqui da faculdade. Eu falei, é verdade, eu não saberia identificar porque não é a minha área, mas se você estivesse estudando a minha matéria, certamente a fisionomia me chamaria a atenção, porque nós somos treinados para observar na psicologia. O mesmo não acontece com as outras pessoas, as outras áreas. Então você nota que você vai realmente ser visto pelo papel que você exerce. Você deixa de ser a pessoa e passa a ser o locutor. O outro deixa de ser a pessoa e passa a ser o médico. Bastou você vestir uma túnica e você já é representante daquela cultura, das pessoas que usam aquela túnica. Por exemplo, a batina de um sacerdote define o sacerdote, não necessariamente o seu caráter, mas as pessoas vão olhar o sacerdote, não o sujeito e a identidade, filho de Dona Maria, filho do seu Manuel. Essa questão da identificação primária, ela meio que se dilui nessa pressão de sociedade que a gente está vivendo. Um dia depois do outro, as coisas parecem entrar num aluvião e consome-se com muita rapidez. Amanhã você não lembra o nome da pessoa, tem a maior dificuldade de saber quem ela é, embora tivesse convivido com você 1 ou 2 semanas. Mas como saiu daquele ambiente, num outro ambiente é difícil você reconhecê-lo. E qual foi o efeito prático dessa experiência? A instituição passou a considerar mais o efeito sobre os diminuídos. Os grupos de pesquisa começaram a aparecer mais. Os invisíveis sociais na busca de melhores condições de vida para eles. Cumpre-se notar que também onde moravam os garis, esse aluno era estereotipado. Como eu disse, era o gari e o riquinho que estava amigo dele, segundo a narrativa do próprio aluno. Também o estrangeirismo nega essa identidade, né? E invisibilidade social é a indiferença. Uma coisa é negar, você reconhece a pessoa e dá um valor a ela, bom ou ruim. A outra, talvez mais grave, é não dar sequer valor. E isso é o que a invisibilidade social promove. Se você circular aqui no centro da cidade, muito provavelmente você vai encontrar uma outra pessoa que te conhece, mas se você trocar de roupa, colocar um chapéu diferente, já não é mais a mesma pessoa, então não vai passar por esse processo rápido de reconhecer, tchau, e aí é mais fácil a pessoa te reconhecer dentro do celular, pelo número do seu WhatsApp, do que pela sua carteira de identidade e pela sua face. Porque lá no WhatsApp você põe a foto que você quiser. Então, se você pode fazer 80 anos com a foto de 50, que ninguém vai saber que é você, se você nunca encontrar com ela.
Entende o que eu quero dizer? A invisibilidade também serve como um escudo, como uma espécie de proteção, né? Por exemplo, as celebridades não querem ser reconhecidas o tempo todo, elas serão sempre incomodadas. Vamos aqui fazer um selfie, vamos ali fazer outro selfie, ele não consegue andar, né? Então tem esse lado também da invisibilidade social que é desejada. E essa questão, professor, ela pode acontecer com qualquer pessoa? A questão do... Pode. Qualquer um de nós está passível disso. Basta você entrar numa loja, né, e você vai ouvir apenas pois não. No máximo, como vai o senhor deseja algo? Não te perguntam o nome. Não. Já reparou que você conhece poucas pessoas? Até mesmo a menina da gôndola do supermercado, você pode escolher passar. Eu fiz essa experiência. Eu passava sempre pela mesma gondoleira, né? E demorou bastante tempo para ela olhar para mim e dizer: como vai o senhor? Percebendo que eu já tinha passado por ela outras vezes anteriormente. Porque também tem a questão do cansaço, né? As pessoas baixam o olhar sobre o que fazem, não olham umas para as outras. Entende? O que importa é que aquela operação ali se consuma. Esse mundo líquido que o Zygmunt Bauman fala, está muito presente entre nós. Eu acho que falta, sim, tempo para a gente bater papo e para ter conversa. Isso daí o senhor também colocaria por conta da questão da tecnologia, dessa questão também da falta do... Também. É a pressa. No passado você tinha tecnologia para dar carona para os outros. Hoje, se você der carona, você corre o risco de ser assaltado, não é verdade? Mas no passado a gente parava, via uma pessoa em dificuldade, às vezes uma senhora, e disse: pois não, você quer seguir aqui comigo? Hoje na nossa cidade isso não acontece, mas mais para o interior ainda acontece. A tecnologia ela é compartilhada. Mas nas cidades que já estão assim, ou já são cosmopolitas, ou estão no entorno de uma, a gente sofre os efeitos disso. A gente provavelmente vai olhar o guarda não como o seu João, mas como o policial do trânsito. Nós vamos olhar um vendedor pelo papel de ser vendedor, pelo trabalho dele, e não por ele, né? Você conhece o cara que faz seguro do seu automóvel? Se você faz pela internet, você nem sabe quem aprovou. Hoje tem bancos aí que estão fazendo, assim, se a pessoa usa pouco, ir ao banco com regularidade, eles elegem, e você está usando muito pela internet, eles elegem um gerente lá em São Paulo para cuidar da sua conta, não precisa de estar aqui perto. Você, com 2 ou 3 interações, você bota dinheiro na sua conta e autoriza um empréstimo bancário, né? E a pessoa não está nem olhando a sua assinatura. O que vale mesmo é que você tenha uma conta e uma senha. E isso é que vai fazer. Então, para bem reconhecer uma pessoa, se ela estiver no seu lugar, de sempre, é fácil. Mas se ela não estiver no seu lugar, vai ser meio complicado você identificar, né? Eu estive agora, recentemente, em São Paulo, fazendo um curso. E numa das vezes que a gente foi a uma pizzaria fazer um jantar, estava lá um global, o Zeca Camargo. Pois eu passei para lá e para cá, olhei a pessoa, me pareceu uma pessoa familiar, né? Um semblante familiar, mas eu não me toquei quem ele era. Minha esposa falou assim: aquele cara trabalhou na Globo, eu acho que ele fez uns Big Brother lá dos primeiros. Aí que eu fui atinar, quando falou Globo e eu liguei a imagem, eu lembrei do nome, mas tive certa dificuldade. Então, isso é que eu chamo de consumo de imagem. As coisas vão sendo muito rapidamente substituídas uma pelas outras. O mundo, assim, é por demais complexo, né, para que as pessoas possam dar conta da carga de informação que lhes é exigida. Então, se reduz ao mínimo essencial para uma boa convivência. Se você pertence a um grupo social, estando entre eles, você se identifica, mas se estiver convivendo no grupo complementar, no grupo no qual você não pertence, você se sentirá mal, constrangido, com olhares não convencionais, olhares curiosos e também com olhares que também podemos associar como ameaçadores. Esse camarada está aqui fazendo o quê? Ele não é da nossa trupe, não? Mas se um deles estiver no seu grupo social, experimentará o mesmo que você experimenta no grupo dele. O sentido de ser estranho ao grupo, isso não é preconceito, é sentimento de estrangeirice. O preconceito vem carregado de uma matiz de provocação, que causa constrangimento ao outro, que o diminui e despreza. Portanto, o preconceito é mais doloroso. Eu creio que nossa sociedade ainda precisa evoluir em civilidade para dar conta do diferente, do estranho, do não convencional,
sem estabelecer barreiras debaixo desse manto de preconceito. Nós temos que lutar bastante também contra a questão da estrangeirice e olharmos mais as pessoas que somos, não o papel que exercemos. Acho que essa seria a nossa grande contribuição, né? Hoje, só para a gente complementar, a gente se ressente muito de que pessoas idosas se isolam e elas não têm sequer um reconhecimento de papel, né? E se você for perguntar para ela alguma coisa que antigamente a gente perguntava aos nossos avós, por serem mais experientes, é provável que o vovô diga, peraí, e ele mesmo consulta o Google. E você percebe que para isso não vai resolver, você mesmo consulta o Google. Quer dizer, essas coisas, esses recortes vão tirando as pessoas do seu papel de relevância dentro do núcleo familiar. E não há nada pior, né, de uma pessoa que pertence ao grupo se sentir estranha ao grupo. E isso acontece muito com pessoas idosas. A gente tem visto isso nas nossas andanças na psicologia, com muita frequência. Os idosos se ressentem de que os familiares não os procuram, e quando os procuram é para um fim muito bem definido. Tá? E na contrapartida, o vovô que não quer ficar só, ele compra a presença do netinho com um presente ou alguma coisa assim. A gente vai vendo que os eixos estão mudando e aquilo que a gente chama de respeito ao próximo está ficando a desejar. Eu acho que o convite para a nossa reflexão seria este. Vamos olhar para o nosso próximo sem estrangeirismos, sem invisibilidade social. Com certeza, professor. Muito obrigado pela participação, por trazer mais esclarecimentos aí sobre esse tema tão relevante. E até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui. Chegamos ao final de mais um tema da semana do bloco A Psicologia e Você, com o Dr. Tavares, uma ação social do curso de mestrado em Psicologia da UCP. Até a próxima, com nova mensagem de você, ouvinte. Continue nos prestigiando. Tua audiência é tudo de bom para nós.